Então, estamos de volta aqui no Saúde e Vida, com um papo muito agradável, uma aula, né, dessas mulheres que cuidam do nascimento do ser humano, né? É um dom divino que a mulher tem e muitas vezes é um momento assim, tão esperado traumaticamente que as pessoas não sabem que tem pessoas que podem te acompanhar durante o parto, né? E antigamente se falava de parteira, hoje em dia é doula, né? Eu até falei no começo do programa doulas, mas na verdade é doula, é uma doula. Mas pouca gente conhece exatamente o que uma doula faz. Nós já descobrimos que até no hospital uma doula pode estar acompanhando essa paciente e elas estão aqui explicando o lado, né, o lado profissional delas, mas também um lado também como mães, né, daquelas que tiveram filhos e já passaram também por isso. Você já passou, né? Já. Você já passou? Não. Você também não passou? Já passou pelo doulas? Pela doula, né? Pela doula. Você, eu sei que ainda não. Então, elas também têm essa experiência própria para passar para a gente. E eu ia perguntar agora para a Rafaela, você como fisioterapeuta, como é que é esse preparo, a gente falou rapidamente, como é que é o preparo dessa mulher? Precisa de uma psicóloga também ou é só a parte física que é preparada? Então, o parto, na verdade, ele começa realmente na cabeça. Então, quando a gente começa a se preparar mentalmente para aquilo, pensando que realmente vai dar certo, que você é uma mulher saudável, ou mesmo que tenha algum comprometimento, mas que faça um acompanhamento, é possível, sempre é possível, mas você ter a ideia de que o seu corpo é capaz de parir, se você é capaz de gestar, você é capaz de parir, o seu corpo vai funcionar normalmente, e deixar aquilo acontecer normalmente, porque tem um tempo, quem escolhe na hora de nascer é o bebê. Então, a gente precisa respeitar aquele tempo do bebê, respeitar o tempo do trabalho de parto, porque, às vezes, ele é demorado, ele pode demorar 20 horas, 10 horas, né? Cristal demorou. Pode demorar muitas horas. O primeiro da Cristal. Inúmeras horas, muitas horas, acontece. Mas pode ter um parto mais rápido, o importante é você permitir que aquele parto seja bem acompanhado e se desenvolva bem. Então, no pré-natal, como fisioterapeuta, a gente prepara muito o corpo da mulher, né? Porque isso também faz diferença. Existem muitos exercícios que facilitam que a pelve fique mais elástica, que aqueles músculos fiquem mais maleáveis, mais macios, digamos assim. Porque se os músculos estão muito tensos, se os ligamentos, se está tudo muito rígido, fica mais difícil para o bebê descer, porque o bebê precisa fazer movimentação ali para descer. Não é assim tão simples, né? Tem uma fisiologia ali acompanhando. É uma biomecânica que a gente pode analisar e tem exercícios que facilitam essa descida do bebê, esses movimentos pélvicos. Então, a gente pode passar a gestação toda fazendo fortalecimento dos membros inferiores, né? Trabalhando respiração, porque a respiração no parto é muito importante, porque ela tranquiliza a mulher, ela acalma, então ela melhora, ajuda na hora do expulsivo, na hora que o bebê vai sair. A gente trabalha a respiração, trabalha a consciência corporal mesmo, e algumas posições, né? Existem várias posições que a gente consegue fazer. Então, se uma mulher nunca fez uma posição, por exemplo, de agachamento, e chega na hora do parto e ela quer agachar, ela tem vontade, às vezes ela não consegue, porque ela nunca fez aquilo antes, o corpo dela não tem memória. Então, quando a gente trabalha isso ao longo da gestação, os exercícios, a consciência corporal, a respiração, existem várias técnicas também de meditação hoje que a gente consegue fazer e que, para a mulher se concentrar mesmo no corpo dela, isso facilita muito na hora do trabalho de parto. Então, assim, eu, como fisioterapeuta, eu acabo conciliando muito como doula, né, nesse pré-natal. Mas a doula, ela não precisa ser da área de saúde. Qualquer mulher, qualquer pessoa pode ser doula. A doula ela é um profissional, é um curso específico e ela é capacitada para atender essa gestante e essa família, na verdade, né? Porque não é só a gestante. A gente prepara, seja o casal, seja a gestante e a mãe, a irmã, quem for acompanhar ela no parto. E até a família, para não ter uma pressão assim... das pessoas entenderem mesmo, para não ter uma pressão de chegar no final da gestação e todo mundo, esse bebê não vai nascer, mas parto normal é difícil, é muito doloroso. A gente tem cesárea é uma coisa, moderna, é tecnologia, e na verdade a cesárea, para ser usada, seria uma emergência, né? No último caso, porque ela é uma cirurgia séria, de grande porte. Então, quando a gente faz uma cesárea que a gente diz eletiva, que você vai lá e marca, você não sabe se aquele bebê estava pronto, né? Então, existem muitos casos de problemas respiratórios, porque aquele bebê não estava pronto ainda para nascer. Então, existem complicações para a mãe também. É uma cirurgia séria. O parto normal, ele é mais seguro para uma mulher que está, uma gestante saudável. O parto normal, ele é mais indicado. Então, a gente faz esse acompanhamento todo durante a gestação
e para acompanhar o parto, para que a mulher tenha realmente mais possibilidades de ter mais facilidade. Porque se ela já vai com aquele pensamento que ela vai conseguir, que ela tem capacidade para aquilo, fica muito mais fácil. E, lógico, contando com uma equipe que vá auxiliar também, porque o incentivo ele é muito grande. Tem até estudo que mostra que grande parte das mulheres, quando descobrem que estão grávidas, elas querem um parto normal, elas preferem, elas sabem que é mais seguro, é natural, é mais, talvez a recuperação melhor, mas quando falta incentivo da parte dos profissionais de saúde, sabe? Falta incentivo deles falarem realmente, não, faz sim, é seguro. É muito mais cômodo, né? A gente marcar uma cesárea, porque ela é agendada, ela está dentro da agenda, ali você consegue escolher a data, a hora. O parto normal, não, ele é imprevisível, a qualquer momento, e a gente não sabe quanto tempo vai durar. A cesárea é rápida, relativamente rápida, é muito diferente de um parto normal. Eu só até queria perguntar à doutora, em relação, complementando o que ela falou, que faz um preparo antes, você também, como professora de yoga, também trabalha com físico e também com a medicina natural. Como é que é empregado isso na doula, da doula para paciente, parturiente, né? E outra pergunta que eu quero já deixar é saber se há uma frustração, que ela se preparou esse tempo inteirinho para uma doula, né, atender ela. E se não acontecer, aí como é que é feito esse preparo, porque vai fazer o pré-natal todo e vai descobrir que ela não pode? Sim, o ideal é ela começar o pré-natal o mais precoce possível, né? Assim, logo que é diagnosticado, comprovada essa gestação, né? Ela fazer todos os exames necessários para ver se ela está saudável, porque a maioria das mulheres, na verdade, elas entram em contato com o médico no momento que ela engravida, porque ela vive saudável, ela não sente nada. O sistema de saúde no nosso Brasil ele é falho, ele não é preventivo, né? Ele é curativo, então ele não é um estímulo para que essas mulheres não adoeçam. Né? Não existe um controle, uma educação alimentar, uma educação física, uma educação sexual, uma educação de higiene pessoal, uma educação até mesmo de orientação psicológica do desenvolver dessa mulher, desde o nascimento até a hora do último suspiro, vamos dizer assim. Né? Então, a gente não tem isso, né, no Brasil, infelizmente. Então, o contato, na maioria das vezes, dessa mulher é quando ela descobre a gravidez e ela vai fazer um exame de sangue, um hemograma. Ela descobre que ela está com anemia, porque ela já não se alimentava bem, ou ela tem realmente alguma doença, algum distúrbio hematológico, que é alguma alteração sanguínea, e ela descobre naquele momento. Então, o ideal é ela fazer um pré-natal o mais precoce possível. Dentro desse pré-natal, na minha concepção, não o que é a realidade, infelizmente. Então, dentro da minha concepção, o ideal seria, a partir dali, ela ter uma equipe multidisciplinar envolvida para cuidar dessa mulher. Então, a gente já sabe que, com as alterações da gestação, ela pode ter, vou dar um exemplo, sangramento gengival. Então, ela deveria ter uma orientação de um odontólogo, de um dentista, sobre os cuidados com a higiene bucal dela e com o bebê, que o bebê precisa de uma higiene bucal assim que nasce, após as mamadas, com os primeiros dentinhos. Então, ela já teria todas essas orientações, porque depois que o bebê nasce, fica muito mais difícil dessa mulher se deslocar para qualquer centro de saúde ou qualquer unidade básica para receber essas informações. Depois, ela passaria para algum orientador físico, seja um fisioterapeuta, seja um fisiatra, seja um educador físico, para preparar o corpo dessa gestante para tantas modificações que vão acontecer num período de 9 meses, de 40 luas, de 40 semanas. Né? Então, esse processo de alteração corporal ele é muito rápido e ela tem que ser preparada, senão vem as lombalgias, que são as dores na coluna, vem um desconforto na hora de caminhar, dores no joelho e, sucessivamente, aquela gravidez começa a ser dolorosa. Né? É uma gravidez que começa a ser desprazerosa e não um momento de felicidade e de boas lembranças. Próximo passo, ela deveria passar por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, para ela conhecer as mudanças que vão acontecer, não só mentalmente,
mas também dentro da família, porque a família toda vai mudar com essa mulher, que vai mudar o corpo, vai mudar o comportamento dela. Então, ela deveria ter um acompanhamento também da parte psicológica e emocional dela, que muda muito. Gestante chora fácil, né? Nós, mulheres, já choramos facilmente. Entra em desespero. Na gravidez, ela chora mais ainda, né? Atenua, então, ela fica sensível, ela deveria ter esse acompanhamento. Então, essa equipe multidisciplinar, ela deveria já ser inserida nesse momento. O acompanhamento com a doula, já para saber o que ela vai desejar, a doula poder orientar e despertar nela as vontades que talvez ela nem conheça, nem tenha consciência, né? Por exemplo, eu já participei de partos com a doula Cristal e a Rafaela Cristal. Os exercícios que você pode fazer, qual a posição que você se sente mais confortável. A Cristal usa óleos essenciais, que é muito bom, porque você desperta sensações inconscientes através do olfato, né? Então, você vai perguntar qual o cheiro que você gosta. A mulher não sabe. Ela nunca parou para pensar nisso. E você descobrir isso na hora é muito difícil, porque são muitos questionamentos, né? Muitas dúvidas e muitas interrogações. Está querendo saber naquele momento. Quer saber de nada. Então, você tem que ter toda essa preparação e você tem tempo para isso, né? Inclusive, até mesmo o planejamento familiar. Isso que eu ia falar a palavra planejamento. Tem que haver um planejamento. Precisa, ou seja, né? Um planejamento daquela gestação e das futuras. Sim. Né? Por isso que também o planejamento familiar já tem que ser inserido logo nesse pré-natal, porque logo depois ela pode engravidar novamente se ela voltar a menstruar, a ciclar. Ela não usar um anticoncepcional, não usar um método contraceptivo, e você ter um bebê em cima do outro, né, atrás do outro, isso compromete a saúde dela, física e mental. O corpo tem que ter mais ou menos uns 3 anos? O ideal a gente pede para depois de 2 anos, né? Sim. Na verdade, existem alguns estudos que falam que o puerpério ele poderia ser prolongado até 2 anos. Né? Então, essa mulher deveria estar exclusivamente dedicada a essa cria, a esse filhote dela, pelo menos por 2 anos, para ela poder se recuperar fisicamente. Os 1000 dias. Né? Os miudinhos, né? E poder, a partir dali, deixar essa criança com outra pessoa para ela poder exercer as atividades laborativas dela com plenitude, íntegra, né? Com força, sem preocupação, sem estresse, de estar trabalhando e deixando a criança o dia inteiro na creche, o dia inteiro com uma babá ou com uma cuidadora que vai transmitir todos os ensinamentos dela para a criança e não a família. Né? Isso é muito comum hoje em dia. Quem trabalha, quem tem criança, vê isso. Né? Ela pega as manias das cuidadoras e das professoras e tem pouca coisa da família mesmo, porque as famílias não ficam juntas. As famílias estão trabalhando. Quando chega em casa, aquela criança já dormiu. Então, tem tudo isso que você tem que inserir dentro do plano de pré-natal, do plano de vida dessa mulher que vai se transformar. Então, o ideal seria isso. Dentro da minha área, não como doula, eu acho a doula fundamental nesse sentido de integração junto com a minha área. Então, o que eu posso falar da minha área de preparo é realmente essa necessidade de trabalhar o físico, né, para um parto. Um parto vaginal ele é desgastante. Né? Eu costumo falar parto vaginal porque parto humanizado ele pode ser um parto vaginal e pode ser uma cesariana. A cesariana ela pode ser um parto humanizado. Cabe a essa equipe que acompanha essa mulher respeitar essa mulher nesse momento e trazer ela para esse universo de respeito. Antigamente não podia nem entrar o marido, o acompanhante, né? Ela não via o bebê logo que nascia. Ela era a última a ver. Todo mundo daquela sala de cirurgia via, menos ela. Né? Então, acho que foi a Cristal que participou da cesariana. Eu faço questão que a mãe veja o bebê saindo, você também participou, né, de uma cesariana, o bebê saindo de dentro dela, isso é fantástico, entendeu? Você poder ver a sua criança saindo de dentro de você. Para a mãe também, e que a cesariana não impede. Aquela realização, porque como você perguntou, continuando a sua pergunta, essa mulher que se preparou o tempo inteiro por 9 meses, todo o pré-natal para um parto vaginal, e por alguma intercorrência ou até mesmo uma desistência dela, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos as nossas vulnerabilidades, então as nossas limitações. Então,
uma coisa é você almejar aquilo e na hora que você vivencia é completamente diferente. A prática, né? A prática é diferente. Então, muitas, elas ficam temerosas realmente e muitas têm um limiar de dor, porque o limiar de dor ele é individual. Tem pessoas que suportam a dor muito bem, e tem outras que não suportam a dor também. Então, talvez essa dor, essa contração... Eu também, eu tenho a minha mãe, minhas irmãs, elas são muito fortes para a dor. E eu acho isso impressionante, essa distinção de limiar de dor do indivíduo, entendeu? Então, cada um tem as suas dificuldades. Então, tem mulheres que têm dificuldade de lidar com a dor e tem um limiar de dor muito baixo. Então, a dor do parto, às vezes, ela se torna tão insuportável que ela desiste daquele desejo dela e pede uma cesariana e parte para uma cesariana, implora, agarra seu cabelo, te abraça, chora, começa a te xingar. Realmente elas ficam, né? Que a gente fala que elas vão para outro universo, né? Tem, animal, realmente ela se torna um instinto, do instinto feminino aflora, e se ela realmente não dá conta, e isso cabe a cada obstetra que está assistindo, acompanhando, né, esse parto, ele ter essa sensibilidade de saber até onde aquela mulher aguenta realmente a dor. Eu, por exemplo, eu falo, e agora vai ficar mais público ainda, eu enrolo elas. Não, espera aí, só mais uma hora. Eu vou lá, pensa direitinho, daqui a pouco eu volto. Aí sai, deixa a doula com ela, é sumo de cena. Aí elas vão tentando convencer. E se olhar para você, vai olhar você com cesárea. Pronto, exatamente. Aí elas dizem, entendeu? Aí eu sumo de cena, deixo elas e volto. Aí vou naquele processo. Algumas conseguem, outras realmente não. Você vê que realmente não consegue. Não consegue. Então, essa frustração, porque ela já vai ter que lidar com isso. Ela já vai ter que lidar com essa não realização de um projeto, de um desejo. Não só com ela mesma, às vezes, com toda a cobrança, né? A cobrança, né? É a cobrança que existe também, porque a família você não conseguiu. Você não conseguiu. Eu te falei que você não ia conseguir. Por que sabia. Por que você sofreu teimosa. até agora? Você é teimosa. Eu falei para você fazer uma cesárea, você não ia estar passando por nada disso. Então, assim, são muitas cobranças que essa mulher tem que tomar a decisão muito rapidamente, né? Isso é tudo muito, muito sério. Então, você tem que estar atento a essa necessidade da mulher e realmente até onde ela consegue, que não fique um transtorno para ela. Por isso que é muito importante esse nosso trabalho, como eu falei, durante a gestação. Sim. Né? A gente trabalhar a mulher para todas as possibilidades. Que tem mulheres que chegam, já aconteceu comigo algumas vezes, eu não quero nada, eu não quero receber ocitocina, eu não quero precisar de nenhuma intervenção. Eu falo, olha, nenhum tipo de anestesia, eu não quero nada. Eu falei, é o ideal, né? Tomara que você consiga ter o parto mais natural possível. Porém, né, as intervenções, elas surgiram com a medicina moderna por motivos específicos. Então, se for necessário, né, que bom que elas existem. Vamos pensar assim, em vez de pensar, eu não quero, que horror, eu tive uma anestesia, eu queria ter natural. Poxa, mas que bom que você teve o recurso da anestesia e que você pôde ter o seu parto, né? Vaginal como você queria. Que bom que a gente tem como conduzir um parto com ocitocina, que se não tivesse como, muitos partos não iriam acontecer hoje em dia, né? Que bom que existe o fórceps para tirar o bebê do canal de parto quando ele já está ali, senão a gente teria que puxar um bebê que já está, né? A doutora sabe, super baixo, às vezes nem conseguiria. Então, existem os recursos que existem. As ferramentas, né? O problema desses recursos é quando eles não são usados, né? De forma adequada. Então, desnecessariamente, né? Você esse assunto aí protocolo. Tem muitas vertentes que a gente tem que analisar. Eu vou pedir só um tempinho para vocês. Eu já vou fazer o último bloco e a gente vai para o intervalo e a gente volta já com saúde e vida. Daqui a pouco a gente volta, a gente tem muita coisa aqui para falar.